Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, bem-vindos a mais um vídeo do meu registro diário de trade. Hoje, quinta-feira, 9 de abril de 2026, e vamos para mais um dia aqui no mini índice, tá? Um dia que ele deu movimentos aí um pouco mais confuso, né? Ele deu movimentos sem grande continuidade, então atrapalha um pouco na leitura, e eu vou mostrar para vocês então as operações que eu fiz hoje, qual foi o racional, e depois eu vou explicar um pouquinho também aí sobre coerência na nossa interpretação de leitura, beleza? Então fique agora com as minhas operações, eu já volto para mostrar o fechamento. Bom, pessoal, começando mais um dia no mini índice, a abertura aconteceu dentro de um equilíbrio, então foi um gap aí de continuidade. As regiões que antes eram marcadas aqui entre topo e fundo foram expandidas para a barra 1 e para a barra 61. E o que eu espero agora? Fico esperando ou um rompimento dessa região, preferencialmente aqui para cima, para tentar operar esse rompimento acima, ou sinais de perda de pressão aqui no topo, alguma falha e operar vendido dentro de um equilíbrio. Vamos ver se vai aparecer alguma oportunidade aí em breve. Então eu fiz uma entrada na barra 12, aqui desequilíbrio muito forte comprador. A ideia é que o mercado anteriormente ele estava em um equilíbrio, já no final do dia de ontem, né? No pré-market, ali o que a gente tem de último movimento do dia anterior é um equilíbrio, nessa região aqui. E agora está fazendo esse rompimento em desequilíbrio muito forte comprador, porém ele não está com uma característica assim das melhores para poder entrar, porque ele faz uma expansão de range primeiro, depois ele tem uma tentativa de rompimento que não se afasta muito do range, faz uma primeira correção, que é uma correção rasa, e faz aí finalmente o rompimento aí num formato meio de pivô. Então o que eu preciso agora, o que eu espero ver adiante? Eu quero ver o preço se movendo um pouco mais acima, aproveitando essa abertura do mercado à vista para se deslocar acima e chegar até o meu alvo. No primeiro momento não é a ideia que eu tenha de alongar esse trade. Eu vou tentar fazer esse trade aí da maneira que ele está, até o meu alvo, sair, e se ele continuar forte depois eu espero uma transição para aproveitar uma outra oportunidade. Vamos ver. Agora a barra 14, ele acabou fazendo uma barra externa e voltando todo o movimento anterior, né, de alta, e é aquela situação que eu estava falando antes ali, não era uma característica muito boa de um rompimento daquela região, justamente porque ele estava saindo de uma forma lenta, né, com barras pequenas. Então, quando tem uma correção assim como a barra 14, pode ter sido uma barra de desistência dos compradores ou realmente uma região de interesse de vendedores. Então a gente tem que aguardar agora para ver se nós teremos mais compradores interessados a partir de agora, da abertura do mercado à vista, a levar o preço mais acima, ou se na verdade vão entrar vendedores ali e vai voltar para dentro do range anterior, aí expandindo de forma maior o range que já estava no dia anterior. Então vamos ver, vamos aguardar agora mais um pouco. Barra 15 e 16, como o preço ele imediatamente retornou para dentro da posição anterior, né? Eu entrei em um rompimento e ele automaticamente reverteu. E como não teve continuidade na barra 15, não teve uma quantidade compradora, né? Fazendo uma transição de desequilíbrio forte com interesse comprador, então a partir de agora, se ele me der uma oportunidade eu saindo 0 a 0, eu saio 0 a 0, senão eu aceito o stop logo abaixo aqui. Então aqui ele acabou de sair da posição, me deu a oportunidade de sair no 0 a 0 na entrada. Eu saio no 0 a 0 e fico pronto para uma nova entrada. O que acontece? Nós estamos agora em um equilíbrio, eu vou fazer o recálculo aqui das posições desse equilíbrio, mas eu tenho que ficar atento também à possibilidade do fato de ele ter feito aqui uma correção mais profunda aqui nessa saída, né? E que ele pode estar começando a criar aqui um triângulo expandido. Então eu vou ficar atento a isso. Para compras acima dessa região eu fico mais desconfiado nesse primeiro momento, vai ter que me dar bons sinais para isso, e quem sabe uma oportunidade para operar dentro do equilíbrio. Vamos ver se aparece uma outra oportunidade aí em breve. Fiz a entrada aqui no trade, tá no ponto, bem no ponto exato, em termos assim, no ponto limite, para poder fazer essa entrada. Eu considero pelo fato que a anterior, ele fez o movimento da entrada anterior, então entrar agora eu posso estar entrando em um desequilíbrio fraco, um rompimento do range anterior em desequilíbrio fraco, existe esse risco, obviamente, mas dentro das características, por eu ter aumento do volume ali,
ter uma sequência de barras com sinal de força depois da abertura do mercado americano, eu considero que agora é uma boa entrada para tentar fazer aí uma busca no movimento de alvo e quem sabe até mesmo o preço ir buscar lá a máxima do dia anterior. Vamos acompanhar. Agora acionou a regra de proteção aqui, eu deixo o trade no 0 a 0. E agora esse trade aqui não se perde mais, vamos aguardar para ver se ele vai chegar no alvo ou não. Alvo da barra 22, bateu aqui no alvo, foi um pouco chorado, né? Depois que já estava protegido no 0, ele ficou ali na barra 21, uma barra de definição, travou um pouquinho, mas depois ele acabou batendo no alvo aí, felizmente. Então, por enquanto, agora aqui aguardar para ver se tem mais uma oportunidade no dia de hoje. Vamos ver. Então, voltando agora, pessoal, meio-dia e 35, dia já encerrado, tá? Então, o que aconteceu? Vocês viram a operação que eu fiz hoje, a leitura que eu fiz hoje, e eu vou falar um pouco sobre aí a gente manter a coerência na nossa leitura, tá? Então, mesmo nos dias que parecem um pouco mais confusos, eu não sei como é que é o método que você utiliza, qual é a técnica que você utiliza para trabalhar no day trade, mas eu vou falar com base na minha. Hoje foi um dia que gera uma certa confusão em termos de estrutura, porque o preço acaba fazendo rompimentos com correções, isso acaba atrapalhando bastante na leitura. Então, o que a gente vai ter que fazer nesses momentos? É a gente fixar dentro de uma leitura coerente, né? Se manter fixo naquilo que a gente tem de instrução técnica. Então, vamos lá. Então, no dia de hoje, negociação, relatório de performance. Eu tenho aqui, ó, na conta simulador, eu não tenho nada. E na conta 14415, que eu mostro todos os dias para vocês, eu encerro o dia com um valor líquido de R$ 754 em 2 trades realizados, tá? O primeiro trade foi às 10 horas, eu fiquei com 5 pontos, que eu abandonei com 5 pontos, chegou a andar 245 a favor, depois ele foi lá no alvo, e ele andou 480 pontos contra. Então, beleza, abandonei esse trade sem ressentimentos. O segundo trade, eu entrei, peguei 540 pontos de alvo, e o máximo de exposição negativa foi 75 pontos. Eu sei que características de bons trades meus geralmente são mais rápidos e tem pouca exposição negativa. Quando ele volta muito, como foi o primeiro trade ali, é muito melhor eu abandonar do que de repente ver ele fazer um topo duplo, voltar e me tirar no stop. Então eu tenho já critérios técnicos para poder abandonar aquele trade no 0 a 0 e só no 0 a 0. Por que eu não abandono com uma leve perda? Porque aí eu estaria colocando uma informação no meu cérebro de que eu poderia sair antecipado dos trades, fazendo um gerenciamento ativo, simplesmente para ficar confortável com a operação. Então eu não quero ficar confortável. Eu prefiro aceitar o stop, então, mas se ele me der a chance de eu sair no 0 a 0 e abandonar como se eu não tivesse feito aquele trade, aí ok, porque aí eu sei que eu não estou apenas atendendo uma vontade, né? Eu me livrei da chance de levar um stop, sair no 0 a 0, porque aí eu abandono o trade ali mesmo. Eu não estou tendo nenhum ganho financeiro, porque fiquei no 0 a 0, e evitei uma perda financeira porque ele voltou lá, ele me deu uma chance. Ele não foi só por ter recuado, foi porque ele voltou e depois me deu uma chance. Aí por isso que eu acabo saindo ali. Com isso eu mantenho a disciplina e cuido mais da parte emocional, que eu acho que é importante para todo trader, né? Então nós temos algumas regras específicas para abandonar a operação. Essa de hoje foi uma que foi acionada. Gráfico de patrimônio do dia de hoje e o gráfico de operações do dia de hoje. Beleza, pessoal? Deixe nos comentários como foi seu dia de hoje aí. Espero que você tenha conseguido operar bem, que tenha aparecido boas oportunidades dentro da técnica de vocês. Deixa aí o que vocês fizeram no dia de hoje, que é sempre bacana de conversar e ver o que vocês fizeram, certo? Se você gosta desse conteúdo que eu faço aqui, deixa um like, isso incentiva muito o meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente aí os vídeos que eu faço mostrando o que eu fiz durante o dia e o relatório de performance todos os sábados dessa conta aqui que eu chamo de conta pública, ok? Então fiquem todos com Deus, uma boa tarde e até o próximo vídeo.